Evangelho, sábado da 32ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Josafá, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 32ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Josafá, bispo e mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o início do 18º capítulo do Evangelho de São Lucas, onde Jesus conta uma parábola a respeito da necessidade de orar sempre. Já tivemos a chance durante esse itinerário do Tempo Comum de meditarmos juntos esse Evangelho. E hoje a liturgia nos propõe de voltarmos sobre ele ao lado da memória de São Josafá, um santo que tem grande importância para a Igreja eslava, a igreja que vem da região abaixo de onde está a Rússia, ou seja, toda aquela região da Ucrânia, Polônia, que pega os países do chamado leste europeu. Foi um homem que entregou sua vida para seguir Jesus de perto e buscar a unidade dos cristãos. Daqui a pouco nós vamos ler o texto que o Papa Pio XI escreveu a respeito do testemunho de São Josafá. E assim vamos conhecer um pouquinho mais a beleza desse santo bispo que terminou sendo martirizado ao defender a fé e a unidade da Igreja. Ou melhor, a vivência da fé na unidade da Igreja. Mas antes, olhemos por um instante para o nosso Evangelho de hoje, quando no final do texto Lucas nos apresenta dizendo a necessidade de orar. Então o Senhor conta a parábola falando sobre a oração. Mas o último versículo, a conclusão da parábola, está relacionado a um ato de justiça e é um elemento fundamental para o coração do orante, a fé. Mas como assim um ato de justiça, Padre Fábio? É justo que o homem honre a Deus. E o nosso ato de honra e de amor ao Senhor é a escuta da sua palavra. O dom mais precioso que o Senhor nos entregou é o dom da fé. E todo aquele que possui no coração a fé, conseguirá ouvir a voz do Senhor e segui-la. Então, a primeira obra do dom da fé é a escuta e a atenção a Deus. Deus, que é Pai e ama seus filhos, procura a ovelha que se perdeu. E se nós pegamos a imagem do bom pastor, então, desse Deus que vem, como disse o profeta Ezequiel, ao encontro do seu rebanho que está disperso para buscar a ovelha perdida e recolher o rebanho que foi dispersado, significa que quando o pastor avança na busca da ovelha, ela que conhece a sua voz e que dele está distante, ao ouvir a voz do pastor, se orienta na direção dele, da mesma forma como ele, que deixou o rebanho e foi ao deserto, está se orientando na direção da ovelha perdida.
mas o ponto de encontro dos dois é a voz do pastor que incessantemente ecoa no deserto e os ouvidos da ovelha que, escutando aquela voz, orienta o seu coração novamente, orienta, melhor dizendo, os seus passos novamente na direção certa, na direção onde está o pastor. Por isso, o dom da fé que nos abre os ouvidos para que possamos ouvir a voz de Deus tem uma grande importância em nossa vida. É o dom precioso que recebemos no dia do nosso batismo, por meio do qual iremos ouvir e reconhecer Deus presente no mundo. E aí, a conclusão do Evangelho agora ganha uma força significativa para a gente. Esse dom que foi entregue, o Senhor, quando vier, encontrará sobre a terra, ou seja, encontrará presente nos corações, o quanto o coração de cada um daqueles que recebeu a fé guarda como tesouro precioso esse dom que foi recebido dentro de si. Existe uma responsabilidade nossa de guardar esse dom, mas esse dom ele não fica imóvel dentro da gente. Na medida em que o homem ele nutre a sua fé, ou seja, na medida em que esse dom espiritual vai se tornando um dom também material. Como assim, Padre Fábio? A fé vai se tornando, vai dando lugar a obras, a exercícios, a oração, vai dando lugar à comunidade que se reúne para rezar juntas, então, a comunhão fraterna, vai dando lugar aos atos de amor, a tudo aquilo que a Deus pertence e a Ele nos leva a piedade, vai dando lugar também aos atos de caridade com os mais necessitados, então vai dando lugar à caridade e à misericórdia, as obras de misericórdia e assim sucessivamente, né? A fé ela vai se tornando dons na nossa vida na medida em que a gente vai vivendo a fé, na medida em que a gente vai nutrindo com a palavra de Deus, com os sacramentos, com a vida da igreja. Aliás, esse é um grande testemunho de São Josafá, que é através de toda essa realidade que estava presente desde o início da evangelização dos cristãos de Constantinopla ao grande reino da Rússia e depois, desde o século X ao século XV, toda aquela região se tornou profundamente impregnada de uma tradição religiosa muito orientada à vitalidade dos sacramentos, especialmente o batismo e a Eucaristia, e também foi muito marcada por uma viva devoção à Santa Mãe de Deus. E foi por esse caminho que São Josafá, que recebeu a formação dos jesuítas, mas se tornou membro da ordem de São Basílio, foi com eloquência chamando os cristãos de volta à comunhão com a Igreja, trazendo-os de volta à comunhão com Roma e gerando assim a grande unidade dos povos eslavos na tradição do Oriente eslavo, que agora o padre perdeu aqui o nome, deixa eu ver se eu pego o nome aqui rapidinho para falar para vocês. Unitas, se não me engano, Uniata, sim, Uniata, as igrejas uniatas, são aquelas que vieram de volta para o rito, para a fé, com a sede de Roma, unidas pela tradição eslava. Então, eis aqui o testemunho de um homem que não apenas recebeu o dom da fé, mas cuidou, ou seja, guardou esse dom e esse tesouro se multiplicou em tantas obras. Da mesma forma, a oração incessante, ela acaba se tornando o movimento interior do coração daquele que tem fé. Porque se a fé nos move a ouvir a voz do Senhor, significa que o nosso coração continuamente vai se tornando vigilante aos sinais do amor de Deus e a desejar a presença e a experiência nesse amor. Por isso, a fé nos leva
a oração incessante quando o coração se deixa conduzir por Deus. Quando, no reconhecimento desse dom, colocamos o nosso viver à luz do dom da fé. Quando o dom, o tesouro de Deus, se torna o centro da nossa vida, como falávamos ontem, que vai norteando o nosso agir, as nossas decisões, as nossas escolhas, de maneira que tudo em nós se torne impregnado de Deus, fale de Deus e se oriente para Deus. Escreve Santo Isaac Sírio, um monge da região de Mossul, que era a região do Iraque. Ele escreve essas palavras dizendo a respeito da experiência interior do encontro com Deus. Olha que bonito. Feliz o homem que conhece a sua própria fraqueza, porque esse conhecimento é nele o fundamento, a raiz, o princípio de toda a bondade. Reconhecer isso, meus irmãos, significa colocar os pés sobre o degrau da humildade. Eu reconheço a minha própria condição e reconheço que o meu Deus me amou nessa condição. E tudo aquilo que provém dos meus atos e eu realizo não pode ser outra coisa, e é evidente, não pode ser outra coisa senão a obra de Deus sobre essa miséria que eu sou. Como meu Senhor tem as suas mãos apoiadas sobre mim a ponto de fazer com que coisas maravilhosas aconteçam em favor de meus irmãos, porque Deus tem o poder de transformar a miséria que nós somos, a pequenez que nós somos, com a potência do seu amor, a ponto de gerar frutos grandiosos. Então a grandeza dos frutos, como a Virgem Maria vai cantar no Magnífica, a grandeza dos frutos acontece porque o Senhor é poderoso e misericordioso e tomou a pequenez de sua serva em suas mãos e fez uma oferta maravilhosa para a salvação de todo o gênero humano. Assim o Senhor, por meio da fé, encontra a ovelha perdida, toma a pequenina ovelha que estava no deserto e realiza uma festa maravilhosa, reúne a família e todos os vizinhos para dizer: encontrei, festejemos, encontrei minha ovelha perdida. Que grande tesouro e que grande oferta de amor não realiza esse Senhor quando tem nas mãos a sua ovelha pequenina que se perdeu. Continuando o texto. Quando um homem se sente desprovido do socorro divino, ele reza, e reza muito. E quanto mais reza, mais o seu coração vai se tornando humilde, porque com maior intensidade ele vê a sua própria fraqueza e vê o quanto precisa do socorro de Deus. Tendo compreendido realmente isto, guarda o coração na sua alma como um tesouro. E sendo a sua alegria tão grande, faz da oração uma ação de graças, porque reconhecendo a sua pequenez e a sua baixeza, reconhece que até aquele momento em que agora se encontra na necessidade, Deus por ele foi tudo e tanto. Por isso, o que antes era uma oração de súplica, agora se torna uma oração de ação de graças. Então, guiado por este conhecimento e admirando a graça de Deus, eleva a voz para o louvar e glorificar, exprimindo a sua gratidão nos píncaros do seu maravilhamento por tudo aquilo que Deus até agora realizou e, enfim, lhe confia aquilo que ainda espera por se tornar sinal da realização de Deus. Lindíssimo. Continuando, aquele que conseguiu verdadeiramente, e não em imagem, mas alcançar tais sinais e conhecer uma experiência de vida como essa, sabe bem daquilo que estou falando e que nada pode impedir essa atitude. Um coração que conhece a fé, olha a sua verdade e olha a potência de Deus sobre essa verdade e se confia na sua miséria e no seu sofrimento de agora, para que a potência de Deus sobre ele resplandeça. De então em diante, deverá deixar de desejar coisas vãs. Antes, passa a perseverar com mais afinco
em Deus através da oração contínua. A partir desse momento, com o temor que se cria em relação, com o temor que se forma pela relação com Deus, o seu coração vai desejando permanecer em maior tempo de comunhão e de aliança com Ele. Por isso, a oração se torna algo presente em sua vida, não só pela espera do socorro divino, mas pela continuada ação de graças desse socorro que já se fez vida na sua vida. Todos estes bens são dados ao homem quando este reconhece a sua fraqueza. Essa é uma condição fundamental para o vigor na fé. No seu grande anseio pelo socorro divino, ele aproxima-se de Deus, permanecendo então em oração. E quanto mais se aproxima de Deus com essa determinação, eu vos digo, caríssimos irmãos, mais Deus o aproxima de seus dons, sem lhe retirar a sua graça, devido à sua grande humildade, e aumenta a sua fé. Pois tal homem é como a viúva, que não cessa de pedir ao juiz que lhe faça justiça contra o seu adversário. Deus, que é compassivo diante dos corações humildes, retém as suas graças para que essa reserva seja entregue aos homens que tanto precisam dele. Aproxima-se dele e permanece junto, aproxima-se destes e então permanece junto com eles, aquele que é a fonte de todo o bem, para que nenhum bem falte à santificação de cada um dos que nele confiam. Com essas palavras tão bonitas, Isaac o Sírio nos fala e nos entrega a beleza da oração continuada e como ela acontece. A oração contínua, ela vem dessa experiência de amor e fé na comunhão com Deus. Agora, rapidinho passa a leitura da encíclica Ecclesiam Dei, do Papa Pio XI, que nos fala um pouco sobre São Josafá. A Igreja de Deus, por admirável desígnio, foi constituída de forma a ser, na plenitude dos tempos, semelhante à imensa família, abraçando a totalidade do gênero humano. E por dom de Deus sabemos ser ela visível não só por suas notas principais, como também pela unidade universal. De fato, Cristo Senhor não apenas confiou somente aos apóstolos o dom que ele próprio recebeu do Pai ao dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos. Mas também quis que o grupo dos apóstolos fosse, em sumo grau, um colégio, só duplamente ligado por estreito vínculo, intrinsecamente pela caridade e pela fé, infundida em nossos corações pela potência do Espírito Santo. Esse é o duplo vínculo. Extrinsecamente pelo governo de um só sobre todos. Esse é o segundo sinal. O sinal intrínseco, os dois dons, e o sinal extrínseco, a comunhão com o Papa. Extrinsecamente pelo governo de um só sobre todos, ao entregar o principado a Pedro, qual perpétuo príncipe e visível fundamento da unidade. Para que se mantivesse para sempre esta unidade e concórdia, Deus de suma providência consagrou-a com o sinete da santidade e do martírio. Este grande louvor obteve o arcebispo de Pollack, Josafá, do rito eslavo oriental. Com toda razão o saudamos como honra insigne e coluna dos eslavos do Oriente. Com efeito, mal se encontra quem tenha mais ilustrado o nome deles ou servido melhor a sua salvação que este pastor e apóstolo, mormente ao derramar o sangue pela unidade da Santa Igreja. Além disso, sentindo-se divinamente impelido à reintegração universal na unidade santa, compreendeu que a melhor contribuição a dar naquele momento histórico seria guardar o rito oriental eslavônio
e o monaquismo basiliano na unidade da Igreja Universal, e assim, com afinco, conduziu as almas para junto da comunhão com a Igreja. Entre mentes, solícito, em primeiro lugar, pela união de seus concidadãos com a Cátedra de Pedro, buscava por toda parte com empenho todos os argumentos que pudessem promovê-la e confirmá-la. De modo especial, folheava assiduamente os livros litúrgicos usados pelos orientais e pelos dissidentes, segundo as ordenações dos santos padres. Preparado tão diligentemente, iniciou o trabalho de refazer essa unidade com tanto vigor e suavidade e com tanto êxito que pelos próprios adversários era chamado de o raptor de almas. E até o último dia de sua vida trouxe para a comunhão com a Igreja e uniu intrínseca e extrinsecamente o povo amado de Deus em toda a região eslava. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. De maneira particular, peçamos a intercessão de São Josafá por todos os conflitos militares que estão acontecendo nas regiões do leste europeu, das regiões eslavas. Hoje nos salta aos olhos o conflito que acontece na Ucrânia, mas existem conflitos de menor impacto visível, midiático, acontecendo internamente em tantas daquelas áreas, e peçamos ao Senhor que, com o seu amor e a sua bondade, possa olhar com carinho e misericórdia por todos esses filhos que estão ali, em meio a todas essas realidades. A guerra, em qualquer condição ou lugar do mundo, ela força a marginalização da fé. Nós rezamos com muita frequência, me permitam esse parêntese, pelas almas daqueles que morreram na guerra. Mas, além dos nossos irmãos falecidos em um conflito militar, existem muitas outras experiências que urgem por uma intercessão intensa e uma oração constante, porque são muitos os irmãos, os pais, os filhos, as mães, que, sendo feridos pela violência e a brutalidade da guerra, e não tendo uma fé vigorosa, se deixam arrastar pelo espírito de vingança, pelo espírito do ódio, pelo espírito homicida, e dessa forma se levantam para praticar ou para responder o mal com o mal, ou para tentar fazer com que o preço do sangue seja o preço de mais sangue. Quantas são as almas que, por conta da brutalidade da guerra e por conta da fragilidade na fé, naquele momento tão difícil, podem terminar submergindo no pecado e na desgraça por conta dessas experiências. Então peçamos ao Senhor que possa estar próximo e trazer ao povo em sofrimento um vigor e ao mesmo tempo a luz da verdade, a fim de que o mal recebido não se torne a escolha do coração daqueles que foram ofendidos para responder a ele, mas que a misericórdia de Deus e que o anseio pela verdade e pela vida que vem do Senhor seja a palavra última de seus corações. Que São Josafá interceda por todos e que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos proteja e livre de todo mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Josafá, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.